Estou aqui com o grande desafio de dar continuidade, né, a essas reflexões que se iniciaram lá no domingo. E segunda-feira o Cláudio nos trouxe reflexões super valiosas sobre o compromisso do espírito em sua dimensão na vida da matéria. No final de contas, o trabalho proposto era nós entendermos o que significa estar no mundo sem ser do mundo. Na terça, Renata nos trouxe o compromisso do espírito em sua dimensão no plano das emoções, e o trabalho seria nós percebermos o valor das conquistas de emoções e sentimentos mais depurados. E ontem, aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de estar aqui conosco, presencial ou virtualmente, puderam também receber e ser aí estimulados e tocados pelas palavras da Beth, que trouxe reflexões sobre o compromisso do espírito em sua dimensão no plano da mente. E o trabalho, o propósito era pensar na mente alinhada com propósitos divinos. E fiquei aí pensando, o que eu tenho mais a dizer depois desses 3 dias tão ricos e com reflexões tão profundas que encontraram de verdade guarida no meu coração. Mas fiz e refiz e repensei diversas maneiras e abordagens de organizar as minhas ideias e propor algumas provocações. Não me coloco de verdade na condição de trazer nada novo, mas talvez trazer aqui algumas ideias e que a gente possa construir conjuntamente uma linha que vá nos organizar um pouco melhor para que esse encontro de cada um de nós com o si mesmo possa acontecer. E uma frase da Beth ontem me ficou meio grudada na mente. Esse é o cogito cartesiano, né? Cogito, ego, sum, e que muito habitualmente é traduzido por penso, logo existo. E na nossa cultura ocidental, essa frase foi sendo passada ao longo dos milênios e com todo respeito, na minha opinião, e me debruçando aí em alguns estudos a respeito dessa temática, eu acho que é uma visão um pouco mais reduzida do que se a gente pegasse de fato a tradução e o sentido em que Descartes trouxe isso, eh, talvez com o objetivo de também provocar em nós algumas ideias ou possibilidades de mudança de perspectiva de visão. E a frase, literalmente traduzida, é cogito, portanto, sou. E pode parecer que não existe aí uma grande diferença, mas há uma dimensão diferenciada entre pensar e cogitar, que é um pensamento direcionado, um pensamento reflexivo, um pensamento que traz a capacidade, inclusive, de pensar sobre si mesmo de uma maneira sistematizada e não mais nós nos vincularmos simplesmente à ideia de estarmos aqui existindo simplesmente. Jesus nos disse que ele veio e a sua mensagem, o sentido da vinda e da vida desse Cristo, desse irmão maior, era para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Não é qualquer tipo de vida. E nós precisamos nos apropriar dessa dimensão espiritual de vivermos como espíritos. Sim, estimulados pela experiência material, sim, tendo de dar conta das nossas emoções, dessa mobilização de energias, de estados internos, de pensamentos, de influências espirituais, e em tudo isso construirmos, desenvolvermos a nossa subjetividade numa história que nos é única, que nos é singular. O Oscar Wilde tem uma frase que eu acho uma maravilha, que viver é a coisa mais rara do mundo e a maioria das pessoas apenas existe. E talvez seja, fiz aqui, tive o cuidado de buscar algumas frases de pensadores e coisas aí do mundo para a gente ver que a gente está alinhado nesse mesmo propósito de trazer
lucidez, de trazer consciência, de talvez buscar meios de ampliar a nossa capacidade de visão e de entendimento do mundo, dos outros que atravessam a nossa vida e principalmente de nós mesmos, para que a gente possa trazer utilidade em tudo aquilo que a gente vivencia. E aí fica a questão, e sempre nos é possível e legítimo nos questionar, estamos simplesmente existindo, seguindo, deixando a vida nos levar, ou estamos com rédeas firmes na mão, vivendo a vida que nos é dada a viver? Primeira opção, segunda opção. E aí, só voltando, assim, eu me encanto com a riqueza e a possibilidade de nós brincarmos com as palavras. Fui fazer algumas buscas e a palavra ergo vem do grego, significando ação, trabalho, obra, aponta para a energia, a vitalidade daquele que trabalha. Tanto Cláudio, quanto Renata, quanto Beth trouxeram de uma maneira muito exacerbada essa necessidade de nós nos apropriarmos dessa dimensão energética, dessa dimensão profunda de uma existência que vai muito além dos nossos sentidos e da nossa experiência carnal. E talvez nós precisemos entender qual é o sentido maior de cada um ter sido lançado à experiência do viver. Todos submetidos a uma lei divina, lei do trabalho, que pode ser interpretado, pode ser tido de tantas vertentes, mas nós precisamos entender de uma vez por todas qual é a utilidade do tempo em que a gente emprega nessa lei de trabalho. A definição dos espíritos é: toda ocupação útil do tempo é trabalho. Mas estamos nos dedicando, nós estamos ocupando espaço em nossas agendas. Para que tipo de trabalho? Trabalhamos somente para os nossos corpos? Estamos aqui empregando toda a nossa potencialidade, toda a nossa experiência de sensações, as nossas emoções, a nossa capacidade de pensar, raciocinar, concatenar ideias para vencermos no mundo? E será que esse é o objetivo? Será que foi para isso que nós nos organizamos a uma nova experiência aqui no mundo carnal? E talvez então seja esse o sentido de nós trazermos uma organização, uma reorganização das ideias no compromisso do espírito com a espiritualização da sua existência. Acredito eu que nos últimos 3 dias, incluindo também o que foi trabalhado no domingo, no culto, se nós fizermos tudo aquilo, entendermos o que significa estar no mundo sem ser do mundo, se nós entendermos a possibilidade de trazermos um sentido apropriado às nossas emoções e nos desenvolvermos até apurar os nossos sentimentos, e se nós conseguirmos alinhar a nossa capacidade mental ao propósito divino, já cumprimos com o nosso projeto de espiritualizarmos a nossa consciência. Obrigado, boa noite, era esse o estudo. É só fazer. Alguém tem alguma dúvida? Ah, entendi. Então, talvez esse seja o momento para a gente abrir esse espaço interno e permitir que essa doutrina, que essa mensagem de Jesus possa uma vez mais nos estimular, provocar em nós estados conscienciais diferenciados, para que a partir de momentos como esse nós tenhamos sim maior capacidade de entendimento de tudo aquilo que cada um de nós nos propusemos a desempenhar nessa experiência do viver. E mais uma vez eu repito, porque eu estou em meio a uma crise de ansiedade e fiz e refiz e desfiz e construí tantos materiais sem conseguir tomar uma decisão. E, mais uma vez, a espiritualidade amiga, mais especificamente Carita, me salvou.
fui reler a mensagem que Cláudio tem lido aí ao longo desses últimos tempos, entendi que tudo aquilo que eu estava querendo dizer estava, de alguma maneira, inserida naquela mensagem. Então, escolhi alguns trechos dessa mensagem maravilhosa, que não apenas toca o meu coração pelo conteúdo que ali está, mas porque tem esse sentido maior daquilo que ensejou a criação dessa casa e que hoje me possibilita estar aqui trabalhando, buscando me conhecer um pouco melhor, me desenvolver em meio a pessoas que eu aprendi a desenvolver afetos que eu nem imaginava serem possíveis nessa minha quarta ou quinta encarnação dessa própria existência. Eu acho que talvez a conta. Vocês têm essa impressão às vezes? De que a gente vai dando saltos e mudando de tal forma que a gente olha e fala assim, gente, parece que não é a mesma pessoa. Eu tenho às vezes a sensação, quando eu me vejo agindo, pensando, tomando decisões há 10, 15, 20, 30, 40 anos atrás, parece que não era a mesma pessoa. E não sou a mesma pessoa. E muito desse conteúdo, muito dessa experiência, muito da possibilidade e oportunidade de trabalho que Jesus me possibilita, e acredito que também a cada um de nós que aqui estamos, é exatamente para que a gente se torne pessoas diferentes a cada dia. Versões melhoradas de nós mesmos a cada possibilidade de fazermos novas escolhas. Queria falar então um pouquinho sobre esse talvez maior, essa maior dúvida existencial que todos nós trazemos. Na verdade, são três contidas numa mesma brincadeirinha, que é o Dom Convim, Oncotor e Proncovô. Se a gente é uma brincadeira, pode parecer que é uma brincadeira, mas talvez das provocações filosóficas mais sérias e importantes e necessárias com as quais eu já me conectei. Se a gente entender da nossa origem, se a gente entender da nossa destinação, a gente muito provavelmente vai ter melhores meios de aproveitamento daquilo que a gente está experienciando hoje, o presente, o único tempo em que é possível, de fato, a gente escrever a nossa trajetória. E Leon Denis, eu disse isso porque eu tinha o estudo todo programado, e aí Cláudio, no primeiro dia, usa 2/3 do meu estudo. Mas é isso mesmo, é um reforço constante. Mas olha lá, Leon Denis nos diz, em pura poesia, a alma vem de Deus e volve a Deus, percorrendo o ciclo imenso dos seus destinos. Mas por mais baixo que tenha descido, cedo ou tarde, pela atração, sobe de novo para o infinito. Isso talvez seja um lembrete importante para que a gente consiga acolher um pouco mais graciosamente a nossa história, a nossa bagagem de memória. Dizia eu há pouco que eu me dou conta que estou na minha terceira ou quarta ou quinta encarnação nessa própria existência. E é muito comum, não raro, olhar para trás e uma sensação de vergonha, de menos-valia por descaminhos, por erros, por escolhas que hoje não se alinham aos meus valores. Mas é fundamental que a gente entenda que, ligando todos os pontos, hoje nós somos quem nós somos, não é apesar do que nós vivemos. É exatamente por causa daquilo que nós vivemos. Isso é um convite para que a gente se acolha, se abrace e consiga lidar com a nossa anterioridade com grata aceitação. É pacote completo. É cada um de nós vivendo na experiência de construir a sua própria subjetividade, fortalecendo a nossa identidade e talvez, preferencialmente, se nós estivermos aí conscientes do nosso compromisso em aqui estarmos buscando espiritualizar a nossa existência.
E aí sobe de novo ao infinito. E o próprio Leon Denis nos faz a pergunta: que procura ela ali? O que que nós procuramos ao vislumbrar mundos ditosos, uma vida mais plena, uma vida melhor? E segundo ele, o que nós almejamos é beleza, verdade, amor. Não na dimensão da perspectiva material, mas beleza muito mais do que uma expressão estética, a beleza de valores, a beleza de se vincular à ética, à própria consciência, estarmos buscando a verdade como expressão de mim mesmo, porque a gente adora a verdade quando se faz ou quando se manifesta pelo outro. Mas eu me alinho a esse valor verdade? Eu sou uma expressão da verdade? E, claro, buscamos todos o amor. Não essa manifestação de um amor romântico ou de um amor sensual, mas um amor que possibilita a fusão dos seres, conjunto de todas as virtudes. E é para isso que nós existimos. Amados, nos dizia Jesus, amemos, mentira, João, primeira epístola de João, amemos-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Quando eu disse que é mentira, não é que é mentira que o amor seja isso, é que seja a fala de Jesus. João é, redizendo o que Jesus veio nos trazer a partir não só das suas palavras, mas de toda a sua trajetória enquanto ele esteve aqui conosco. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E muito se pensa, muito se diz, muito se busca desse conhecimento íntimo da ideia de Deus, e existe um caminho que é tão próximo. Se nós quisermos conhecer a Deus, abramos espaço para que o amor faça parte da nossa vida íntima. Nós existimos por amor e para o amor. E sempre que a gente se conecta com a nossa dimensão interior, sempre que a gente permite que a nossa essência divina venha à tona e se revele, nós estamos em manifestações legítimas de amor. Pergunta: nós vivemos hoje o amor? De certa forma não está bom, não. Quem falou isso? A pergunta é: nós vivemos o amor? É o que que é? Duas opções: sim ou não. Vivemos o amor? Sim. A gente fica tentando graduar amor. Ah, é um amorzinho, é uma manifestaçãozinha de amor. Nós conhecemos virtude. Nós conhecemos o belo. Nós conhecemos a verdade. Nós conhecemos o que seja alegria. Nós conhecemos paciência. Como é que a gente sabe que a gente conhece a paciência? Não, como é que a gente sabe que a gente conhece a paciência? Porque a gente perde. Alguém perde aquilo que não tem? E talvez nesse momento da nossa trajetória, esse movimento de nós nos acolhermos e olharmos para dentro é exatamente para nós identificarmos a luz, o amor que já é. Estamos prontos? Não. Somos seres ou estamos em construção. Seres aí com algumas lacunas de amor a serem preenchidas, ou alguns espaços em que a vida vai nos estimular e nos afetar de tal forma para que a resposta que a gente traga ao mundo, sobretudo ao mundo de relações, sejam cada vez mais elas alinhadas a nós mesmos, a nossa essência, a nossa consciência, ao belo,
ao justo, ao verdadeiro. E aí sim a gente vai se aproximando de uma vida na dimensão do espírito. Não nos é pedido, em momento algum, que o tempo inteiro nós estejamos conectados com essa dimensão espiritual, porque vivemos aí no imperativo da matéria. Estar na matéria é termos à frente essa aparente dicotomia ou antagonismo ou dualidade de duas realidades que às vezes não se tocam. A Rê nos trouxe um exemplo, eu acho super interessante a gente perceber essas duas dimensões que acontecem às vezes ao mesmo tempo. Ei, Elô, que saudade, quanto tempo internamente. Ai, meu Deus, de novo, Heloísa aqui. Ai, logo hoje, que eu não estava muito bem, não queria encontrar com ela. Qual é a verdadeira vida? Essa que a gente vive na superficialidade, colocando máscaras e impedindo que a nossa verdade venha à tona, ou aquela que de fato existe por uma expressão natural do nosso pensar, das nossas emoções, do nosso sentir? Qual é a verdadeira vida? Vocês têm dúvida que é a vida de dentro? A vida de fora é Matrix. A vida de fora é um tabuleiro que foi armado para que nós possamos, ou para que nós pudéssemos, ou para que nós, cada um, desempenhe a sua persona. Estamos aqui vivendo alguns papéis, pai, filho, esposa, marido, vizinho, e esses papéis no nosso mundo de relações existem exatamente para que a gente possa, sempre quanto possível, estarmos em contato com a nossa dimensão interior. E o mais triste disso tudo é que a nossa cultura e a nossa construção, sobretudo no mundo ocidental, é para que a gente não dê tanto valor a essa dimensão interna, ao contrário, que a gente supervalorize aquilo que é possível comprar, né, num mundo aí é, imperado pelos valores do capitalismo e é, de qualquer vivência que possa nos trazer a ilusão de que aquilo é felicidade. Jesus dizia: o reino de Deus não está ali, não posso dizer, ó, oh, eis acolá o reino de Deus, porque ele está dentro de vós. Reino de Deus, paz de consciência, eu superior, felicidade, plenitude, unidade, tudo isso é a mesma coisa. Enquanto a gente achar que a gente vai buscar isso fora, estamos depositando em algo externo, fora do nosso alcance, fora do nosso controle, a possibilidade de alinhamento, a possibilidade de felicidade, a possibilidade de paz, de consciência e encontro com Deus. Querendo conhecer a Deus, o melhor caminho é mergulho em nós mesmos. E nós sempre o faremos de maneira melhor, estando com o outro. Quantas vezes, né, Cláudia, a gente fez estudos na evangelização com aquela tríade, né? Eu, Deus e outro. E o outro é o caminho que pode me levar a Deus. Nós não vamos conquistar esse estado interno no alto da montanha, refletindo e meditando sozinho, destacados dessa realidade que nos afeta exatamente para que a gente dê conta desses nossos vazios, dessa nossa é, construção ainda por fazer. Talvez melhor do que imperfeição, deveríamos falar das nossas incompletudes. Dá uma sensação que imperfeito está estragado, né? Nasceu com alguma coisa que não é devido. Nós não somos imperfeitos, nem estamos imperfeitos. Nós estamos incompletos. Nós estamos a caminho. Nós estamos na conquista de nós mesmos. E se nós bem aproveitarmos essa experiência hoje, aqui e agora, que foi com tanto carinho organizada para que cada um de nós recebesse aqueles estímulos necessários à nossa transformação, a gente vai poder estar em contato com as nossas emoções, transformá-las ou desenvolver sentimentos mais nobres e, com isso, cada vez mais ter uma expansão do nosso campo mental, em que pensamentos irão formar novas ideias, ideias que estejam alinhadas, Léo, à beleza, à verdade e ao amor.
que eu possa me perceber parte desse movimento da vida que o tempo inteiro me convida a estar em contato com a beleza, com a verdade e com o amor. Mas para isso tem que ter disponibilidade, tem que ter tempo, tem que ter espaço na agenda, senão a vida passa e a gente não fez o que precisava ser feito. Já conversamos um pouquinho sobre o caminho a Deus e queria falar um pouquinho sobre essa ideia de um caminho principal eh, que conduz a Deus. Lá em Provérbios, nos é dito que há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. E mais ou menos na mesma toada, Paulo, na primeira carta aos Coríntios, vem nos dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Nós temos possibilidade de viver a nossa vida percorrendo qualquer caminho? Sim, ninguém manda em mim, faço o que eu quiser da minha vida. E quantas das vezes, principalmente em atendimentos fraternos, as pessoas chegam com uma questão. Até que horas que eu tenho? 9h30? 10? Não. Ontem terminou mais ou menos 9h30. É, é super importante a gente entender como que a gente tem feito as nossas escolhas, porque caminhos são caminhos. E esse texto de Carlos Castanheda, que é um escritor peruano, é uma belezura. Assim, o texto é enorme, eu só peguei alguns trechozinhos para a gente entender um pouquinho mais dessa aflição. Eu estava dizendo que alguns atendimentos fraternos as pessoas chegam com uma angústia enorme de dizer: eu estou fazendo a coisa certa. Aonde que está essa resposta? O que que é certo? O que que é errado? Pode? Não pode? Para quem? Quando? Em que circunstância? Quem é esse espírito? Qual é a sua história? Qual a bagagem de memória que traz? Quais são as tendências? Qual que é o impulso que essa pessoa hoje encontra na vida? Existe uma influência espiritual? São tantas variáveis que a gente não pode continuar reduzindo em sim pode, não, não pode, se eu não acolher o espírito em sua dimensão total. E olha que, bom, pelo menos para mim é uma belezura, ver se vocês concordam. Um caminho é só um caminho, e não há desrespeito a si ou aos outros em abandoná-lo, se é isso que o coração nos diz. Olhe bem para cada caminho e com propósito. Tente-o muitas vezes, tanto quanto julgar necessário. Só então, pergunte a você mesmo, sozinho, uma coisa: esse caminho tem coração? Se tem, o caminho é bom. Se não tem, ele não lhe serve. Um tem coração e o outro não. Um o torna forte, o outro o enfraquece. E talvez dessa mensagem que eu acho mais importante é que todo esse conjunto de conteúdos, todo esse conhecimento que nos é disponibilizado, possa fazer sentido para mim. Isso me cabe, isso me serve, para que a gente pare de ser aqueles que ditamos regras sem se colocar no lugar do outro, sem desenvolver empatia, sem desenvolver outridade, que é essa dimensão tão importante para que eu entenda que como eu tenho direito de ser o eu e de desempenhar o eu e de deixar que o meu eu se aflore, também o outro. Quem sou eu para ficar cuspindo regra, apontando o dedo? Todo esse conjunto tem de ter
um sentido, tem de ter uma utilidade, tem que flertar com o meu propósito. Isso só é possível quando eu utilizo dessa minha capacidade de organização das minhas ideias, quando eu me recolho, entro em contato com as minhas emoções, com os meus sentimentos, e eu consigo adequar tudo aquilo à minha experiência, daquilo que hoje eu dou conta de sustentar. Sempre foi entre cada um de nós e Deus. Sempre será entre cada um de nós e Deus. E talvez, nesse mundo que a gente está vivendo, essa seja uma máxima muito importante para a gente começar a estabelecer relações que se façam cada vez mais respeitosas. E aí, voltando um pouquinho àquela mesma frase, né? Chamo-me caridade, sigo o caminho principal. Existe aí um verbo, uma disposição, uma disponibilidade, não simplesmente de reconhecer o caminho, mas seguir o caminho. E Jesus nos dizia e continua dizendo: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, ou aos desejos, às ilusões, aos sonhos descabidos. O Jung dizia uma frase que eu acho maravilhosa: aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. E eu estou disponível a me conectar com qual dessas duas dimensões? Fico aí deslumbrado, maravilhado, querendo ganhar um pedacinho de lugar no mundo, ou estou disposto a renunciar disso tudo, vencer a mim mesmo e conquistar paz, conquistar amor? Pode parecer uma tarefa sobre-humana ou impossível, e tem uma das mensagens, né, um dos chamados do Evangelho que eu acho talvez dos mais singulares. Jesus se encontra com Levi, Mateus, cobrador de impostos, chega lá na banca, tá vendo lá aquele coletor de impostos e diz: segue-me. E ele, levantando, o seguiu. Ponto. Naquele momento, o fez fisicamente. Largou, inclusive, aquele estado e aquele status e foi seguir acompanhando Jesus na sua missão. Hoje, não mais nos é necessário. A gente pode e talvez deve fazer a escolha de seguir Jesus muito antes, pelo contrário, nos vinculando a esse ambiente reencarnatório, a esse tabuleiro armado às nossas experiências. A gente não precisa de sair de onde a gente está para conseguir seguir o mestre. O convite agora é outro. É seguir o mestre estando aonde a gente está. Na família, no trabalho, no trânsito, no domingo de manhã, quando toca o telemarketing, no campo de futebol, nas redes sociais, diante de um jornal. Esse é hoje o nosso campo de batalha, para que a gente possa combater o bom combate, o combate necessário, sabedores que nós trazemos todos os recursos, todos os instrumentos, todas as ferramentas que nos são necessárias para que cada um de nós, ao terminar essa experiência, alguns com 96 e outros com um pouco menos, ou 110, ou que é um piscar de olhos na existência, certos de que nós fizemos o nosso melhor. Não é que nós fizemos o melhor. A gente não está aqui numa maratona, a gente não está aqui numa competição para saber quem é mais evoluído. Não é esse, porque às vezes a gente vê isso, né? Vamos fazer atendimento, às vezes com família. Ah, mas é porque fulano. Mas é porque lá em casa já entendi que eu sou mais evoluído. Oi, que... menos, né, gente? É a gente com a gente, não tem a ver com o outro. Não é uma maratona para ver quem vai chegar primeiro.
É uma maratona da gente com a gente mesmo, a gente batalhando para dar conta de si mesmo, dar conta dessa incompletude e avançar a caminho da luz. Emmanuel. Pessoal, depois a gente disponibiliza, tá? Vocês não precisam ficar preocupados em. A gente disponibiliza, né? É, Cris? Não, material também? Pode, Cris? Numerosos discípulos do Evangelho, nos tempos apostólicos, acordaram de sua noite de ilusões terrestres, ergueram-se para o serviço da redenção e demandaram os testemunhos santificados no trabalho e no sacrifício. Pergunta a ti mesmo se está seguindo a Jesus ou apenas ao culto externo do teu modo de filiação ao Evangelho. Isso é muito importante, porque levantar e renovar-se ainda é o nosso lema. E não tenhamos nós qualquer tipo de ilusão ou a menor sombra de dúvidas que nós ainda vamos errar. Desculpa. Pode parecer uma atitude meio julgadora, mas eu me conheço. E eu conheço alguns de vocês. E não tem problema, porque isso é parte desse processo de encontro com o si mesmo, de encontro com o divino. Nós nos alimentarmos de uma ideia fantasiosa de que por alguns minutos ou alguns poucos anos de luz a gente vai vencer alguns milênios de trevas ou de ignorância, isso é uma estupidez. Que a gente tenha coragem de, ao fazer essa investigação interna, ter esse enfrentamento, está tudo certo. Não está tudo certo. Ter consciência do quanto ainda há de vir em trabalho a ser feito, desempenhado, é parte do caminho, talvez seja o primeiro passo, ao invés da gente achar que, ai, não dou conta, ai, não sei nada, eu sou tão pequeno, vamos deixar para a próxima. Que próxima? Quando vai ser essa próxima? E mais, como vai ser essa próxima? Porque provavelmente, se eu não der conta daquilo que eu trouxe de para casa para cumprir agora, aonde que eu tô com a ideia de que no futuro vai ser melhor? Se eu continuar espalhando as mesmas sementes, por que lei, que não é da lei natural, eu vou achar que eu vou colher novos frutos? Não existe uma lei que cada um de nós irá colher conforme que for semeado? E a semeadura acontece quando? Aqui e agora. E as sementes, cabe a quem escolher e lançar? A nós. E não basta apenas lançar. Lançar e cuidar. Porque é um trabalho de manutenção. Muitas das vezes nós achamos que esse amor que existe, que é real, já está assegurado, já está garantido. Nossa vida em família nos diz o contrário. Porque o afeto está ali. E quantas vezes esse afeto é colocado em tremor? Não é colocado em xeque, porque o afeto está ali. Mas muitas das vezes a gente precisa rever e nos reposicionarmos perante essas construções dos nossos relacionamentos para entendermos o quanto nós estamos ou não alinhados a nós mesmos e a esse compromisso de seguir a Jesus. Esse compromisso de seguir a Jesus. Desse compromisso de seguir a Jesus. E o compromisso é assumido por quem? Alguém ditou assim, Dona Conceição, Dona Tonton, vai ter que ir lá seguir Jesus. Existe essa voz externa que diz que? Não, a gente se candidata. Olhando para a nossa incompletude, para essas lacunas, a gente pensa, eu preciso, para estar inteiro, para estar pleno, para estar alinhado à beleza, à verdade, ao amor, eu preciso ser afetado pela experiência da vida. Então a gente se organiza para aqui estar
E esses atravessamentos, essas afetações, esses estímulos, de quantas vezes a gente quer fugir, são a manifestação da vida, a manifestação de Deus para que a gente responda de uma maneira a nos fazer cada vez mais alinhados à nossa essência. E aí, a segunda frase, né, além de chamo-me caridade, sigo o caminho principal que conduz a Deus é: acompanhai-me, pois conheço a meta a que deveis todo visar. E a gente já conhece a meta. Beleza? Verdade e amor. Ainda que a gente não soubesse disso, o tempo inteiro que a gente busca isso, os nossos olhos estão buscando beleza, ainda na dimensão estética, mas a gente aprecia o belo. A gente quer a verdade, a gente consegue saborear uma experiência verdadeira. E a gente quer também viver em amor. Alguém aqui se imagina uma vida sem amor? E aí, a gente, rapidinho assim, vocês preferem, tem que ser rapidinho, a primeira coisa que vem à cabeça. A sensação melhor é amar ou ser amado? Porque a nossa busca é de ser amado. A gente quer é que alguém faça cafuné. A gente quer que alguém nos respeite. A gente quer que alguém nos aconchegue. A gente quer que alguém nos compreenda. A gente sempre vindo do outro. E se eu não permito que esse amor transborde de mim, a experiência vai ser do outro, condicionado a esse outro que passa pela minha vida e me mostra que é possível viver em amor. É possível viver em amor. Mesmo vós sabeis para onde eu vou. Eu passei duas vezes, o que que eu fiz? Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. E o verbo é no presente. Nós não podemos mais dizer que nós não sabemos qual é o propósito da nossa existência, o sentido da nossa vinda aqui. Tem uma fala, acredito eu que foi Alzira, que trouxe em algum desses encontros, que dizia, há algum tempo lá, né, há mais de 2000 anos, Jesus na cruz dizia, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Hoje a fala é outra. Pai, fortalece-os, porque eles já sabem o que fazem. Nós conhecemos. E continua dizendo: se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai antes da vinda dele. E já desde agora conheceis e o tendes visto. Nós não podemos mais usar como justificativa para nossa incompletude não saber o que a gente está fazendo aqui. Nós já conhecemos. O verbo usado é no presente. E aí não basta simplesmente essa atitude do conhecimento, de vislumbrar possibilidades. A gente precisa também fazer um movimento. E a gente conhece essa frase, sabe ela de cor, está aí inscrita na nossa consciência, e conhecereis a verdade. O conhecimento da verdade faz ou fará com que nós nos libertemos. Aqui, o verbo utilizado é no futuro. O caminho nós já conhecemos. A verdade a gente vai conhecer. Precisamos percorrer o caminho. Precisamos seguir. Precisamos acompanhar. A gente sabe direitinho, eu comecei e conhecereis a verdade, a gente sabe que a verdade vai nos libertar. Mas vocês lembram o que está antes dessa frase? A gente só quer saber de libertação, né? A gente só quer o bônus. Ninguém lembra. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha que a responsabilidade e o compromisso é individual. Uma escolha de permanecer alinhado a esses valores.
Quando e sempre que nós permanecemos na palavra de Jesus, alinhados a essa dimensão profunda da nossa alma, nós estamos sendo discípulos e adentrando um pouco mais no desbravar dessa verdade. E aos poucos a gente vai se libertando. Mas a prerrogativa, a responsabilidade, o dever, o compromisso é do eu, é de cada um. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Tirar Jesus dessa posição de uma figura emblemática a ser admirada e trazer Jesus para o lugar de exemplo a ser seguido. Pararmos de simplesmente nos encantarmos pela beleza do Evangelho, porque é lindo mesmo, e abrir campo na minha vida cotidiana para que esse exemplo, para que essa mensagem, para que esse vetor tenha tal efeito na minha vida, que eu consiga imitar, que eu consiga copiar, que eu consiga fazer com que aquela mensagem em mim tenha sentido. Pode não fazer sentido em si, mas em mim precisa fazer sentido. E aí, precisamos, além do conhecimento desse dispor a acompanhar, ter claramente qual é a meta que nós devemos visar. Nós não podemos mais nos descolarmos de tal maneira da nossa dimensão interior que a gente perca de vista o que a gente veio fazer aqui na Terra. O mesmo Leon Denis, no mesmo problema de ser destino da dor, nos diz que no encadeamento das nossas estações terrestres continua e completa-se a obra grandiosa da nossa educação. Essa é a meta. Nós estamos aqui na Escola Terra para nos educarmos. O moroso edificar da nossa individualidade, de nossa personalidade moral. E enquanto eu acho que, lendo o Evangelho de Jesus, aquilo vai fazer com que meu marido seja melhor, que meu filho seja melhor, que minha esposa seja melhor, que a guerra lá no Oriente Médio pode resolver tudo, mas não resolvo eu, a mim mesmo. E nós precisamos nos alinhar a esse objetivo. Comentário de Kardec, lá no Livro dos Espíritos, quando ele fala dessa dimensão apropriada num processo de educação. E é processo de educação, não se constrói de um dia para o outro. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. O que a vida nos proporciona, o que essa vida material nos proporciona, por mais difícil que seja, é a possibilidade de nós começarmos a mudar a maneira de nós nos relacionarmos com nós mesmos, com o outro e com o mundo. Isso na dimensão espiritual é possível nós evoluirmos e nos educarmos no mundo espiritual? É possível? Sim, com uma grande diferença. Enquanto nós estamos aqui, Cal, imersos na experiência da matéria, nós temos um tempo apropriado para deslocar o nosso corpúsculo, e algumas pessoas um corpúsculo bem avantajado, até que a minha ação corresponda ou não ao meu sentimento e ao meu pensamento. Na dimensão do ser espiritual, pense, olhei para a Geralda, senti o afeto, pensei, vou dar um abraço na Geralda. O abraço está dado no plano espiritual, pensamento e sentimento são a expressão do espírito. Na matéria, eu tenho um tempo para que eu mova essa energia condensada para que a minha ação corresponda ao meu pensamento ou ao meu sentimento. Posso pensar ao contrário. Paula, ai, de novo encontrei com Paula, vontade de voar no pescoço dela e dar um... Não. No plano espiritual,
safanão dado. No plano material, tempo de reflexão, tempo de revisão, tempo de busca de lucidez. Eu posso premeditar. Não, não pô, não, não quero, não é o melhor. Mas eu vou. Não, nós precisamos dessa experiência para que a gente, aos poucos e passo a passo, vá na experiência, no caminho, na jornada, ir organizando as nossas energias, organizando as nossas ideias, porque a gente já conhece a experiência, nós conhecemos o bem e o mal, nós conhecemos a luz e as trevas, nós conhecemos o amor e a ausência dele. E agora o que nos é dado é nos mantermos, permanecermos na virtude. Não tem problema nenhum, como a Rê muito bem trouxe, sentir raiva. Estar na experiência da raiva me demonstra que aquela manifestação do meu eu, do meu ser, não me faz feliz. Quem aqui sente raiva e diz, "Ai, que delícia estar sentindo raiva, gente. Poderia ficar para sempre nesse sentimento." A gente tem a vivência, a experiência de que não amor é desprazeroso. Por quê? Não é porque Deus está com planos de destruir os nossos projetos de felicidade, não. Nós não existimos para a raiva. Nós não existimos para a tristeza. Nós não existimos para a sede de vingança. Nós existimos para o amor. E todas as vezes que a gente se mantém numa frequência contrária à nossa identidade espiritual, à nossa essência divina, vai dar um choque de desconforto, porque a gente não está sendo ou cumprindo o sentido apropriado da nossa existência. Nós existimos para o amor. E é o amor quem vai nos trazer bem-estar, plenitude. É o amor que vai proporcionar que nós estejamos em paz de consciência. E esse talvez seja hoje o nosso maior desafio. E aí, essa gracinha de pessoinha Mandela vai nos falar que a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. E de que educação ele está dizendo? Que eu vou educar o outro e aí o outro, uma mudança do outro vai gerar a mudança do mundo. A educação enquanto processo em que eu faço parte, porque se educa, como Jesus muito bem fez, mestre e Senhor, pelo exemplo. Se nós queremos paz no mundo, que a gente seja uma manifestação da paz. Não é falar da paz, não é almejar a paz, é viver a paz. Nossa, Antônio, mas que difícil, no meio de tanta bagunça, eu vivendo a paz, vou mudar o mundo? Sim, uma pessoa se colocando na vida de forma diferente faz com que todos ao entorno tenham de se adequar àquela nova realidade. Nós só estamos aqui porque houve na trajetória da nossa vida e experiência nesse orbe um espírito chamado Jesus que se dispôs a aqui estar e andar totalmente contra o status quo. Veio trazer o amor na experiência sublime do fazer o amor, de demonstrar o amor. Dá para fotografar o amor, vendo Jesus vivendo, né, a sua própria vida. E por que que a gente, depois desse tempo inteiro, fica tentando entender o que é o amor, teorizar o que é o amor, sendo que o que nos é pedido é viver o amor simples assim. Todos os mandamentos se reúnem no amar a Deus, ao próximo e a si mesmo. Alguém não entendeu? Está vendo que não é numa dimensão de compreensão, de cognição, talvez do entendimento do que eu vou precisar mover em mim para que eu possa me alinhar à lei, ao belo, ao justo, ao verdadeiro, ao bom.
Ó, meus amigos, que de misérias, que de lágrimas, quanto tendes de fazer para secá-las todas. E não bastasse esse desafio de nós estarmos aí no imperativo do viver, a gente ainda tem que enfrentar essa dimensão de uma experiência que muitas das vezes se faz em meio à dor. A dor é instrumento de Deus. E não é a dor que nos faz sofrer. O que nos traz desconforto é como nós respondemos a uma experiência dolorosa. A gente vocês gostam de sentir impaciência? Gente, eu fico sempre nos mesmos exemplos porque eu vivo eles todos os dias. Vocês gostam de sentir impaciência? A sensação é prazerosa, assim. Vamos imaginar uma situação e é a mesma que eu venho repetindo ao longo dos últimos anos e continuo é, agindo dessa forma. Estou aí atrasado para um compromisso, estou no trânsito de Belo Horizonte, Praça 7, sexta-feira, 18h30. Vem um irmão em Deus, uma criatura, que está aqui na Terra também para desenvolver a sua personalidade moral, a sua subjetividade, e fecha um cruzamento. Deus se manifestando na minha vida e dizendo, Antônio, e aí, fofo, e agora? O que vai ser? Amor ou não? E o tempo inteiro, o que a vida quer de nós é uma resposta em amor, que seja condizente à nossa natureza, à nossa estrutura divina, à nossa dimensão mais aprofundada. E quando não existe ninguém com uma arma apontada na minha cabeça dizendo que eu tenho que responder com irritação, com raiva, com impaciência. Isso é uma maneira, um caminho, um hábito. Estou acostumado a responder assim. Mas é algo impositivo? Sempre é possível que haja uma resposta diferente. E cabe a quem mudar? Há o coleguinha que não devia ter parado no meio do caminho e fechado o cruzamento. Porque a gente acha que é dele a culpa. Não, ele só foi um instrumento de que Deus se serviu e colocar na minha frente como um espelho a me mostrar. Antônio, tá vendo que você ainda é capaz de sentir irritação? Tá vendo que você ainda é capaz de produzir impaciência? Tá vendo que você ainda é uma usina geradora de raiva? E sente aí, enquanto você estiver sustentando essas vibrações, enquanto você estiver envolto às expressões emocionais ou mentais nessa frequência, você não vai estar feliz, você não vai estar inteiro. E cabe a mim refazer o caminho para que eu reorganize e a partir de uma escolha, de uma posição, eu comece a me colocar, me mostrar, me revelar de uma forma diferente. Não mais impaciente, mas talvez respeitoso, compreensivo, buscando entender, poxa, talvez o outro também estava atrasado, estava lá, não viu, estava desatento. E aí a gente vai buscando mecanismos, buscando recursos para a gente ir se reavendo com o si mesmo. Ó, meus amigos, que de misérias, que de lágrimas, quanto tende de fazer para secá-las todas. E Jesus nos dizia, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Mais uma vez, permanecendo na palavra, nos tornando discípulos, conhecendo a verdade, nos libertando de uma maneira antiga de ser, nós estejamos em paz. No mundo tereis aflições, não é uma opção, é uma assertiva. Nós estamos aqui na matéria e faz parte da organização da experiência material nós sermos afetados por algum tipo de dor, por algum tipo de desconforto, por algum tipo de aflição. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, que é diferente de nós, que muitas vezes usamos de todos os nossos recursos e potências da alma para vencermos no mundo. Estamos talvez buscando tesouros os quais não levaremos para a verdadeira vida. Elvis foi, Marilyn foi,
Todos nós um dia iremos, e só levaremos para a verdadeira vida as expressões do ser. Todos, desculpa ser o mensageiro, todos deixaremos na matéria tudo o que disser respeito à matéria. Sabe aquela expressão, caixão não tem gaveta? Uhum, sabemos, né? Não acumuleis tesouros. Tá bom, sabemos. Leon Denis, mais uma vez, problema do ser destinador. A gente vai ficar repetindo isso porque é livro de cabeceira, tem de ter ao lado, tem de ter dentro, e é maravilhoso, é poesia pura, filosofia pura. A dor segue todos os nossos passos, espreita-nos em todas as voltas do caminho. E diante dessa esfinge. Que horas que terminava? Aham. Vou voar. Diante dessa esfinge que o fita com o seu olhar estranho, o homem faz a eterna pergunta: por que existe a dor? E no que no que lhe concerne uma punição, uma expiação, como dizem alguns, é reparação do passado, é resgate das faltas cometidas. Fundamentalmente considerada, a dor é uma lei de equilíbrio e educação, desde que nós estejamos dispostos a relacionar com ela dessa forma. Coragem! Há corações bons que velam por vós, não sereis abandonadas. Paciência, coragem, bom ânimo, disposição para enfrentar a vida. E nós temos tido coragem. Qual que é o contrário de coragem? Não. Covardia. Coragem é a resistência ao medo. Domínio do medo e não ausência do medo. Uma pessoa medrosa não tem disposição para esse enfrentamento, cede, se acovarda. E a pessoa corajosa vai com medo mesmo. Não é que não existe lá o desconforto da emoção do medo, é que você se dispõe a esse enfrentamento. O Herman Melville, lá no Moby Dick, tem uma fala que eu acho muito bacana. Ele diz que ele não quer no barco dele, né, o Starbucks, aquele capitão, dizia que não quer no barco dele nenhum homem que não tenha medo da baleia ou de baleia, porque o medo nos traz atenção. O medo faz com que a gente se organize melhor, que a gente esteja o tempo inteiro antenado com o que está acontecendo no mundo. Nada se realiza de útil e grande sem a coragem. Sejam quais forem os obstáculos que se desafiem, acione essas duas alavancas da paz, porque a coragem te manterá o coração ligado à fé no divino poder que nos rege os dias. E a paciência é a luz da esperança que nasce de nós, assegurando-nos a vitória sobre nós mesmos nas lutas edificantes do dia a dia. Deus está lá. Sois dele amadas, sois suas eleitas, e nós precisamos entender que nós também, se assim o quisermos, e se nós construirmos essa nossa nova realidade, aproveitando a experiência material, organizando as nossas emoções, direcionando os nossos melhores sentimentos e fazendo com que a expansão do nosso pensar nos possibilite uma vida maior e melhor, nós podemos ser uma expressão de estarmos em Deus. Eu vou passar um pouquinho, tá? Senão não chegou ao fim. Eu queria só trazer esse conceito de uma filósofa russa. Ela é uma pessoa, uma figura super emblemática e super interessante, e ela traz um conceito de teoria da separatividade. É a base da teosofia, de alguma maneira se alinha muito ao que a gente acredita aqui na doutrina, com formulações um pouco diferenciadas, mas para que a gente pare de entender que há uma separação entre o eu e o outro, e Deus e a vida. Nós fazemos parte de um mesmo mecanismo, nós somos peças de uma engrenagem que precisa funcionar bem. Há quanto tempo, Cal, a espiritualidade veio nos trazer a ideia do ecossistema, que nada mais é do que o senso de unidade. O que eu faço aqui afeta ali, que afeta ali, que afeta lá, e vai repercutindo. Nós precisamos parar de entender que Deus está distante, desconstruirmos essa ideia de Deus fora, porque nós somos, ou podemos ser,
cada vez mais uma expressão de Deus. Não vos digo o que deveis fazer. Deixe-vos aos bons corações a iniciativa. Se eu vos ditasse o proceder, de nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. Não é fazer porque eu tenho que fazer, é fazer porque eu quero fazer. Eu já entendi que o caminho que me é mais necessário, mais conveniente, é o caminho que se alinha aos meus valores, aquele caminho que vai me trazer bem-estar. A liberdade é condição necessária da alma humana que sem ela não poderia construir seu destino. Somos livres. E liberdade significa responsabilidade, livre para semear e responsáveis pela colheita daquilo que cada um de nós semearmos. Convido-vos então para um grande banquete e forneço a árvore onde todos vos saciareis. Nada temais. Eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque sou a caridade. Nada temais. Temer para quê? Se nós temos em nossas mãos a possibilidade de nos apropriarmos de uma vez por todas da nossa dimensão maior e estarmos em Deus e vivermos em Deus e sermos uma expressão de Deus. O mesmo Leon Denis nos diz que a nossa felicidade, já estou acabando, tá? A nossa felicidade, apesar das aparências enganosas, está sempre em relação direta com a nossa capacidade para o bem. E o bem que praticardes em qualquer lugar será teu advogado em toda parte. Através do amor que nos eleva, o mundo se aprimora. Mais uma vez, reforçando a ideia: se nós queremos um mundo melhor, nós precisamos ser a expressão daquilo que a gente deseja ver concretizado no mundo. E só para a gente encerrar com um pouquinho de poesia, eu amo essa criatura, Mário Quintana. Talvez o poema O Tempo seja dele um dos mais conhecidos. Ele nos diz: a vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas, ou já são 8h27. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50, ou 52, ou 96 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, uma outra oportunidade, eu nem olhava no relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu o amo. E bem mais, não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será a desse tempo que, infelizmente, nunca mais voltará. Que a gente possa aproveitar esse tempo, que possamos aproveitar enquanto estamos a caminhos e, particularmente, nessa experiência chamada Fundação Espírita Carita, irmanados e sob as bênçãos dessa patrona e dessa mentora que, com certeza, está conosco, nos sustenta e nos alimenta o propósito de sempre avançarmos e não nos perdermos da nossa caminhada, para que a gente, ao fim dessa existência, a gente tenha a certeza de que valeu, que nós cumprimos o nosso programado e que o ganho de amor justificou tudo aquilo que nós vivemos, que nós possamos seguir em paz e nos encontrarmos aqui no sábado para darmos continuidade a essas reflexões certas que Jesus está e permanecerá conosco sempre que nós assim o dispusermos.